nós falamos já no vídeo anterior, nós tivemos todo aquele processo histórico na década de 80, aquelas mobilizações que geraram a criação dos fóruns da criança e do adolescente, do Fórum Nacional, dos fóruns estaduais, dos fóruns municipais. Então, o movimento da infância e juventude se organizou junto com o movimento pelas diretas já, com o movimento pela redemocratização do Brasil, com apoio também do próprio movimento sindical e de vários movimentos sociais. Então, nós tivemos na década de 80 a coleta de assinaturas para o processo da Constituição, que se iniciou em 1987, e esses fóruns foram fundamentais nessa articulação, junto com entidades, várias entidades da sociedade civil. Entre elas podemos destacar a Pastoral do Menor e o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E a partir disso nós temos a doutrina da proteção integral sendo introjetada no direito brasileiro através do artigo 227 da Constituição Federal. Então nós conseguimos que no Brasil nos antecipássemos, inclusive, à aprovação da Convenção da ONU dos Direitos da Criança, que foi aprovada em 89, mas nós já tínhamos na nossa legislação, no principal instrumento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 88, a doutrina da proteção integral, da prioridade absoluta, consagrada depois pela ONU na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a grande mutação que nós tivemos, e como inspirados até no que já dizia o falecido professor Antônio Carlos Gomes da Costa, é que tivemos essa mudança entre a proteção integral, que substituiu a doutrina da situação irregular. Então, na situação irregular, a criança, quando estava na rua, quando era vítima de violência, quando estava sendo explorada sexualmente ou no trabalho infantil, eram vistos como seres problemáticos, como seres ou até objetos que deveriam ser alvos de intervenções dos adultos ou do Estado, e muitas vezes intervenções repressivas. A partir da proteção integral, nós não temos mais essa visão de seres problemáticos ou de seres que estão numa situação irregular. Hoje, quando nós temos uma criança explorada no trabalho infantil, explorada sexualmente, vítima de alguma forma de abandono ou de violência, ou mesmo um adolescente envolvido com o ato infracional, quem passa a estar em situação irregular é a família, o Estado e toda a sociedade, que não garantiram a proteção integral dessas crianças e adolescentes, que não garantiram os seus direitos básicos e elementares para que elas não estejam em situações de risco. Então essa é a grande mudança que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a partir da própria Constituição Federal de 88, mas principalmente quando ela foi regulamentada com a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O grande equívoco nos dias de hoje é muitas vezes nós ouvirmos frases do tipo: o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito bom, mas é uma lei boa para a Suíça, para o Brasil não serve. Isso é extremamente equivocado, até porque nós, quando precisamos de legislações, é exatamente porque não estamos numa sociedade civilizada, porque nós precisamos, infelizmente, no Brasil, de leis e de previsões constitucionais para garantir o mínimo, o que deveria ser o óbvio, o que deveria fazer parte da cultura, da tradição da sociedade. Nós, na Suíça, sequer nós temos uma legislação de proteção de crianças e adolescentes, porque faz parte já da cultura e da tradição daquele país que é civilizado, cuidar, proteger as suas crianças e adolescentes. É claro que violações também ocorrem, mas minimamente
se trata de uma sociedade civilizada e que prioriza a proteção das crianças e adolescentes. Então, leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente são adequadas sim para países como o Brasil, países que não têm o mínimo de civilidade, onde as crianças ficam desprotegidas, onde crianças e adolescentes são exploradas, são expostas a situações de risco, expostas às drogas, expostas ao crime, a todas as formas de violência, de abandono e de negligência. Então é por isso que nós precisamos de uma legislação para proteger essas crianças e adolescentes, para garantir a prioridade absoluta. Então, dentro de todo esse contexto, de todas essas lutas, um outro episódio que foi fundamental também para o movimento da infância e juventude, o filme Pichote significou um marco na sociedade brasileira e também no próprio movimento da infância e juventude. É um filme de 1980, um filme forte para a época, mas que mostrava a realidade de milhares de crianças e adolescentes, e uma realidade que persiste ainda nos dias de hoje. Segundo pesquisas do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, nós temos quase 25 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas das cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. Então, naquela época, o filme Pichote ele mostrou a realidade cruel e degradante, desumana e de exposição à violência das crianças e adolescentes em situação de rua, que na época eram chamadas de menores delinquentes, né? Eram chamados de trombadinhas e acabavam sendo também vítimas de todo um processo de repressão. E mostrou a realidade das unidades de internação para adolescentes, inclusive unidades de internação e um sistema de atendimento, né, chamadas até de casas de correção, mas que na prática não corrigiam, não reeducavam, até geravam mais violência. E naquele período as instituições elas misturavam aqueles que eram órfãos, aqueles que eram vítimas de violência, que foram afastados do convívio com os pais, aqueles que eram vítimas de algum tipo de exploração sexual ou do trabalho infantil, com aqueles que tinham cometido atos infracionais. Então, um ambiente extremamente degradado, né? que conviviam, então, crianças e adolescentes de vários perfis diferenciados. E hoje nós já temos uma mudança nessa realidade, né? Nessa realidade. Hoje, a criança, adolescente vítima de violência, de negligência, de abusos, de exploração, ela vai para um abrigo ou para uma casa-lar. Então nós tivemos uma mudança completa nesse tipo de atendimento. Hoje a criança que é vítima de violência, de negligência, que momentaneamente precisa ser afastada do convívio com seus pais ou responsáveis, que precisa ir para um abrigo, que precisa ser protegida pelo poder público, elas então ficam nessas instituições chamadas abrigos ou casas-lares. Elas têm um tratamento, né, protetivo, educativo, em casas pequenas, né, locais para uma quantidade de até 20 crianças e adolescentes, o mais adequado em torno de 12, né? Os ambientes precisam ser como se fossem ambientes familiares, onde elas têm toda uma rotina também de várias atividades, como se estivessem convivendo numa família. E o tratamento para os adolescentes que cometeram crimes, atos infracionais, é diferenciado. Então as instituições não são as mesmas, eles vão ficar em unidades de privação de liberdade, unidades de internação ou de semi-liberdade, ou em serviços de medidas socioeducativas, como liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então nós tivemos todo um reordenamento, toda uma mudança de atendimento e de atenção às crianças e adolescentes, e também
cada tipo de trabalho, de atendimento voltado a determinado perfil e não tendo mais essa mistura dentro das instituições, como nós tínhamos na antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, naquela época do filme Pichote, onde estavam lá crianças vítimas de violência, de exploração sexual, de exploração do trabalho infantil, de abandono, de negligência, com adolescentes que tinham cometido atos infracionais, com outros que eram dependentes de drogas. Então isso gerava toda uma promiscuidade, um cenário de violência, de crueldade, que é bem retratado no filme Pichote, em 1980. E a partir daí, a história do Pichote, do Fernando Ramos da Silva, que foi selecionado entre crianças da periferia, né, entre crianças e adolescentes em situação de risco, né, os principais atores do filme, foram selecionados exatamente entre crianças e adolescentes que moravam em bairros pobres, que estavam em algum tipo de situação de risco, né, mas que já tinham também alguma ligação com atividades de cultura, de teatro nessas regiões periféricas. Então ele foi selecionado para o filme do Hector Babenco e conseguiu, né, se consagrar pelo excelente trabalho, né, pela sua exposição enquanto ator naquele filme, junto com outros colegas seus que participaram também, que protagonizaram aquele filme que tratava do cenário da infância e juventude na época. Mas a história dele repetiu a história, em parte, do cinema, né? Porque no filme ele se envolvia com a violência, com a criminalidade, colegas seus foram assassinados por policiais, por grupos de extermínio, e depois ele, em 87, em 25 de agosto de 87, ele foi também assassinado por policiais. Esses policiais militares chegaram a ser expulsos, depois sofreram condenação, mas jamais ficaram presos pela morte do Fernando Ramos da Silva. Mas, de qualquer forma, a história do Pichote, a história do ator Fernando Ramos da Silva, marcou toda essa discussão em torno da proteção da infância e juventude. Isso gerou uma cobrança maior com relação às autoridades brasileiras para que nós tivéssemos uma legislação de proteção à infância e juventude. Nós vemos aí que ele morreu em 87, que é quando foi feita toda a discussão pela Constituição Federal, que depois foi aprovada em 88. Então, 87 foi um ano que marcou essa conquista da doutrina da proteção integral sendo incluída na Constituição Federal Brasileira, que depois foi aprovada em 1988. Então, a situação, o próprio filme Pichote, depois os desdobramentos, né, da morte trágica do Pichote, envolvido na violência, envolvido na situação de rua, de risco, de exploração, isso também acabou sendo um marco do movimento em defesa da infância e juventude no Brasil, exatamente para que não se repetissem novas histórias de Pichotes no Brasil. Infelizmente, nós não alcançamos ainda isso, mas nós, ao menos, alcançamos uma mudança legislativa importante. Hoje nós temos toda uma legislação de proteção e uma institucionalização na medida em que foram criados vários programas e serviços sociais, conselhos tutelares, conselhos de direitos, promotorias da infância e juventude, a justiça da própria infância e juventude, as varas da infância e juventude, todo um sistema de garantia de direitos que nós não tínhamos naquele período em que o Pichote morreu e se desenvolveu.